Crônicas do Amanhecer por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de agosto de 2018. Aprendiz mata professor de bruxaria durante feitiço de imortalidade na Nigéria. Um homem de 26 anos, que se apresentava como um professor de bruxaria, morreu depois de pedir para um aluno atirar nele, a fim de testar um feitiço de imortalidade na Nigéria. Informações do Mirror apontaram que o bruxo, identificado como Shinaka 2U, estava ensinando um aluno a executar uma magia, quando resolveu demonstrar a eficácia do feitiço, que tornaria a prova de balas. Mas, no teste, ele morreu. Vizinho do rapaz, Kinsley Goshiku, relatou que o professor estava em uma sessão de magia com um aluno chamado Shukoji Gezi. Ele alegou que era para o aprendiz executar o feitiço de imortalidade e dar um tiro em si mesmo. Mas, receoso, desistiu de efetuar o disparo. Shinaka estava em aula com um estudante de bruxaria que não quis completar o feitiço por medo. A vizinhança ficou sabendo que ele estava tão confiante de que tudo correria bem que decidiu ir até o final, e pediu ao aluno para atirar contra ele. "Acho que eles não esperavam que o rito terminasse em tragédia", disse ele ao jornal local The Punch. O inquilino do nigeriano ainda ressaltou que o estudante Gezi foi levado a uma delegacia próxima e que permanecerá no local até o final das investigações policiais. Outros residentes da aldeia de Umuozumjili, onde o rapaz vivia, contaram que ele era um médico nativo muito renomado e que boa parte dos aldeões o procurava para encomendar poções. O oficial de relações públicas da polícia do estado de Imo, Andrew Weiren, alegou que o suspeito havia sido preso e que a equipe policial receberia reforços nas investigações. "Os dados levantados por nossos oficiais nos mostram que estamos diante de um caso de assassinato. A prisão do estudante se deu pelo fato de ele ter efetuado o disparo que matou o médico em prol de um feitiço de imortalidade. Nós ainda estamos investigando o caso, e em breve o transferiremos para o Departamento Estadual de Criminalidade e Investigação em OER para uma análise mais completa", concluiu. A crença na imortalidade é, segundo Leon Denis, em cristianismo e espiritismo, é uma das mais difundidas nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. Do ponto de vista filosófico, pode assumir duas formas diferentes: uma crença na imortalidade da pessoa individual, ou seja, da alma humana em sua totalidade. 2. A crença na imortalidade daquilo que a pessoa individual tem em comum com um princípio eterno e divino, só da parte impessoal da alma. Para o filósofo grego Platão, 428-427, 348-347, esta crença é o laço de toda a sociedade. Despedaçai esse laço, e a sociedade se dissolverá, segundo Abagnan Zero, Nicola Bagnano, em seu livro Dicionário de Filosofia. O conceito de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais, mas foi consolidado com as ideias de Sócrates, Platão, Pitágoras e dos filósofos órficos. Divulgado na Idade Média, foi acrescido das interpretações da teologia cristã pelos pais da Igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino. No Renascimento o conceito era lugar comum, amplamente divulgado. Na Idade Moderna sofreu uma reviravolta, sobretudo com a chegada do positivismo de Auguste Comte 1798-1857, que, com a sua doutrina do culto à razão, rejeitava Deus e a imortalidade da alma. Na Idade Contemporânea, o conhecimento humano progride vertiginosamente. Com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, o mundo científico passa a se interessar pela paranormalidade, aceitando-se que o homem possui algo de transcendental, preexistente à formação do corpo físico. Mais tarde, os fenômenos de quase morte se destacam, sobretudo os trabalhos conduzidos por Elisabeth Kubler-Ross, 1926-2004, médica suíça naturalizada americana. Esta respeitável psiquiatra obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após parada cardíaca ou estado comatoso.
A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria e o encontro com espíritos já falecidos, como puderem, por si mesmos, atestarem a imortalidade do espírito. As pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson 1918-2007, ao longo de décadas e em diferentes partes do mundo, acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscências de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual, após a morte do corpo. Segundo Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, chamamos a alma o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. 3. A questão de aceitar, ou não, imortalidade da alma, e consequentemente a sua capacidade de se comunicar com os encarnados, reside na ideia que se tem de alma. Para muitos indivíduos, a alma é uma abstração, para outros é um ser destituído de uma forma precisa, espécie de luz ou clarão. Outros têm uma visão confusa, com base em suas convicções religiosas. O progresso da ciência, contudo, permitirá que a imortalidade da alma, sua sobrevivência e manifestação no plano físico sejam comprovados. A sobrevivência da alma depois da morte está provada, de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável, pelas comunicações espíritas. Sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades, distinguindo as almas umas das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais, ou aparições, que são tão frequentes e tão autênticas, que não é permitido contradizer. A imortalidade dos espíritos constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. É claro que nós, seres espirituais, somos imortais. A morte atinge tão somente o corpo material, que é perecível, mas a alma ou espírito nada sofre, pois sobrevive ao fenômeno chamado morte e prossegue em sua marcha incessante, rumo à perfeição, que é a meta para a qual fomos criados. Acerca do assunto, a fonte principal, em matéria de espiritismo, é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a primeira e mais importante obra dentre as que compõem a doutrina espírita, da qual pensamos os trechos seguintes: a existência dos espíritos não tem fim. L.E.N. 83. A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. L.E.N. 153. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. L.E.N. 113. Essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. L.E.N. 222. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.